Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso estudo. Muita paz a todos. Obrigado pela presença de todos na nossa salinha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui para iniciar o estudo do livro No Mundo Maior. Na verdade, para dar continuidade, né? Nós estamos no capítulo 3, falando sobre a casa mental. E nós vamos então dar continuidade a esse estudo, tá? Deixo aqui meu abraço já de antemão, todos os nossos companheiros do portal, aqui do Facebook, quem estiver acompanhando também através do Twitter, seja bem-vindo. E nós vamos então iniciar, convidando a todos para fazermos uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, para nós darmos prosseguimento aos estudos desta noite, pedindo aos nossos queridos irmãos que nos abençoem, que nos iluminem, facilitando o nosso entendimento, facilitando a nossa compreensão desses ensinos tão importantes que nos foram dados por espíritos de luz através da mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir em cada conceito, em cada palavra, a ideia elevada que procede dos planos superiores, para nós materializarmos em nós, na nossa vida, na nossa convivência com todos aqueles que estão próximos a nós e que carecem de ajuda, de amparo, de compreensão. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que estejamos à altura do trabalho que nos dás a cada dia para a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar. Lembrando que nós estamos na sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautalk, na área do Brasil, área central e América do Sul, Brasil, né? A salinha Centro Espírita Maria de Nazaré. Mas também nós deixamos sempre os materiais gravados, então vocês podem também ouvir e devem estar ouvindo aí também através do Facebook, do YouTube, né? Os vídeos que nós colocamos, também os links no Twitter. Então você seja bem-vindo, tá? Vamos dar continuidade então ao capítulo 3, a casa mental. Então, nós estamos aqui, o André Luiz está fazendo algumas reflexões a respeito daquela multidão, daqueles milhões de espíritos, de seres encarnados que desencarnam, né, que perdem a vestimenta física e vão ressurgir na vida espiritual aí, sem a vestimenta física, mas continuando a existência, só que ainda presos à realidade material, né? Então, é uma verdadeira multidão, milhões e milhões de pessoas que desencarnam todos os anos, milhares e milhares todos os dias que deixam a vida material, mas continuam na vida espiritual, né? E o André Luiz fazia uma reflexão aqui, dizendo que não são almas, na sua maioria, não são almas levianas, maldosas, mas são espíritos frágeis, espíritos ainda que ignoram as leis divinas, que ignoram as leis do equilíbrio, do amor, né? Acabam permutando vibrações em plano baixo da vida, ainda apegados à vida material, né? Então ele falava sobre isso, é como se fossem crianças aconchegadas ao seio materno, né? Então vamos lá. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo, né? Quer dizer, também verdadeiras falanges de espíritos de criminosos, né? Pessoas que na Terra são criminosos e que, deixando o corpo físico, continuam a ser criminosos. Psicopatas,
né? Pessoas de sociopatas, pessoas que usaram e abusaram dos recursos materiais de que dispunham, dos recursos físicos, da beleza, das possibilidades econômicas, né? E se encontram no plano espiritual, reunindo-se também em compacta falange de espíritos criminosos, né? Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos, com os delinquentes contumazes segregados da sociedade sadia. Né? Assim como nós temos a delinquência, né? Os criminosos sendo segregados em penitenciárias, né? De segurança máxima ou mínima, mas pessoas que, para viver em sociedade, foram se impossibilitando, né? Foram se impossibilitando de viver em sociedade, né? Então, na vida espiritual também, essas falanges aí de delinquentes, né? Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades, né? Mesmo em processos de vingança, mas sempre no fim, porque o mal não vale a pena, né? É um desgaste energético muito grande, é uma perda de tempo muito grande. Então, o mal não vale a pena. Chega uma hora, nós podemos demorar bastante tempo, mas sempre chega uma hora em que nós percebemos a inutilidade do ódio, da vingança, né? Então nos arrependemos. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Né? Então, o arrependimento é caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Né? Então, assim, passada a loucura, passada os equívocos aí do ódio, da vingança, né? Muitas vezes eles tinham que passar ainda longos períodos de sofrimento, de padecimento na vida espiritual, né? Porque só o fato de nós nos arrependermos não significa passaporte. E falar assim, eu aceito Jesus, tá bom, aceita Jesus, só que e o mal todo que foi feito? Né? E o mal todo que foi praticado? Então, arrependermos-nos e aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como nosso referencial, é o começo do processo. Nós vamos ter toda uma reparação do mal praticado, né? Então, isso acaba sendo permeado de sofrimento. Não tem jeito, acaba sendo a colheita natural de inúmeras dores e inúmeros sofrimentos, né? Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, enterravam sempre aterravam, né? Sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites, né? Então, nos casos de em várias experiências, via os conturbados e aflitos. O André Luiz falando das vivências dele, né? Via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Até formas monstruosas eram normais da pessoa se transformar, né? Porque a forma do perispírito acaba assumindo os tormentos da mente enfermiça, né?
Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes. No caso de obsessão, quando está obsediando o encarnado, né? Então, o espírito liberto em processo de vingança, ele vem para a Terra, né? Permanece na Terra em processos de obsessão, obsediando determinadas pessoas que se deixam obsediar pelas brechas morais a que se permitem, né? E então, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas, levando às vezes as pessoas ao suicídio, levando ao uso das drogas, à prostituição, levando aos desequilíbrios de todo tipo, porque eles se encontram desequilibrados, porque eles ainda permanecem infelizes e querem infelicitar, querem desequilibrar. Né? Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites, nas regiões do plano espiritual, né? Onde esses espíritos errantes que aguardam uma nova encarnação se mantêm agrupados, né? Em vastas legiões, multidões de sofredores, em espetáculos de dor e miséria sem limites, né? No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Quer dizer, tanto os espíritos do bem, os espíritos que hoje estão trabalhando, quanto os espíritos que estão sofrendo nessas regiões de padecimento, ambos atravessaram portas idênticas. Ambos atravessaram a porta limite entre a vida material e a vida espiritual. Né? Mas por que da colheita diferente? Por que da situação diferenciada? Né? Por causa das obras praticadas, por causa dos atos praticados, do pensamento cultivado. Né? Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Né? Pode ser que nós tenhamos, em existências passadas, temos feito o mesmo trajeto que eles fazem hoje. Talvez, muito provavelmente, já teremos passado pelo umbral, pelas trevas, várias vezes, né? Assim como eles estão hoje nessa situação. Né? Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me contemplar as imensas fileiras de infortunados. Né? Então ele ficava compadecido de ver essas fileiras de infortunados sofredores. Né? Efetivamente, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Quer dizer, o próprio André Luiz, né, trabalhou muito tempo nas câmaras de retificação em nosso lar, para os abrigados em nosso lar, aqueles que já conseguiram ser introduzidos dentro da cidade, da colônia, né, de nosso lar, mesmo que por intercessão de familiares. O caso do André Luiz é um desses. Ele foi admitido em nosso lar por causa da intercessão da mãe dele. Talvez ele nem tivesse condição, talvez ele nem tivesse merecimento para isso. Porque afinal de contas ele chegou lá na condição de suicídio inconsciente. Né? Permaneceu 8 anos no umbral. E após ele fazer uma prece, pedindo ajuda a Deus, ele foi socorrido. Mas talvez ele não merecesse ir para nosso lar. Né? O que dá a entender é isso, quando ele fala, porque nós podemos encontrar pessoas em análoga situação do André Luiz que ficaram em regiões mais próximas da Terra.
não foram para uma colônia, numa região melhor. Ah, Alexandre, mas isso não é injustiça? Isso não é injustiça? A princípio pode parecer que sim. Né? Às vezes espíritos em análoga condição vão para regiões diferentes. Mas aí que entram os valores intercessórios. Ah, mas o que é isso, valor intercessório? São aquelas interferências de amigos, familiares queridos, que por terem muito crédito na vida espiritual, por serem espíritos de uma condição mais elevada, com longa lista de trabalhos realizados, né? Possuem créditos suficientes para abrigá-lo numa região um pouco melhor, porque eles assinam embaixo, porque eles como que pagam, vamos dizer assim, o acesso a regiões melhores, né? Esse pagar aí é com trabalho, é com amor, é com dedicação, que a gente vai descobrindo através das obras do André Luiz que nada é de graça na vida, nem no plano espiritual. Nada é de graça, né? Nada é de graça, tudo tem um custo. Tudo tem um custo, né? Então nós vamos aprendendo isso com o tempo, né? E o André Luiz, pelo jeito, a mãe dele intercedeu por ele. Né? Então ele foi admitido, porque ele também tinha uma condição, no sentido assim de não ser um espírito rebelde, revoltado. Não, ele era uma pessoa mais tranquila, né? Então, isso foi possível admitir. Se ele não tivesse alguma condição para ir para nosso lado, ele não iria. Tem essa também. Mesmo que alguém tentasse interceder por ele, se ele não tivesse uma determinada condição, ele não iria. É que ele demonstrou alguma condição para ir, né? Varia de caso para caso, mas aí a gente vê o quê? O valor da amizade, o valor das simpatias semeadas, aquelas pessoas nas quais a gente já semeou a simpatia nesses corações amigos, hoje essa amizade se converte em recurso salvador para nós. Isso é uma lição muito importante, porque nós não podemos nos afastar das pessoas, não podemos desprezá-las, nós não podemos rejeitá-las. A ninguém podemos desprezar, porque às vezes a pessoa que nós mais desprezamos pode ser a que mais vai nos ajudar posteriormente, né? Então nós temos que lembrar sempre disso. Então vamos ver aqui, continuando, né? Então ele viu vários desses sofredores nas câmaras retificadoras em várias instituições, né? Mas eles já tinham o mérito aí do arrependimento, né? Ele já tinha uma condição que favorecia isso, coisa que nem sempre acontece, né? Meu contato com eles em diversas ocasiões. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Tá? Então, é diferente daqueles que ele viu nas das câmaras retificadoras, né? Que são beneficiados por esses serviços intercessórios. Aqui, no caso, esses sofredores aqui, esses infelizes que ele está falando, eles provêm de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores, os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Né? Então tá aí, né? É um quadro diferente. Né? São pessoas que dilapidaram os recursos, as possibilidades, de que dispunham de uma forma perversa. Né? Meu contato com eles em diversas ocasiões fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério
Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Né? Por que eles permaneciam tanto tempo na incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendi-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Né? Que coisa, né? Isso aqui até toca a gente, né? Emociona a gente, porque ele descrevendo a condição dessas almas, né? Que situação difícil, né? Os traços fisionômicos desventurados pareciam monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Interessante o questionamento dele. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Né? Porque ele percebia que seguia uma certa estereotipação. Viravam como que caracturas, né? Formas características. Como é que é? Uma caractura, né? Uma caractura que fala? Não. Caricatura. Caractura. Caricatura, né? Eu estou falando besteira aqui. Caricatura, né? Uma forma caricaturada, né? Então é interessante isso, né? Como que isso aí seguiria alguma lei que regeria essa estereotipação das formas, né? Telosia olvidado a mãe natureza? Coisa interessante, né? Quando degenera o comportamento, quando degenera a mente, como que a forma degenera, a beleza degenera. E ao invés da beleza nós temos a desarmonia, a feiura, né? Essas formas monstruosas, que coisa, né? E nós sabemos que Deus, né? Deus assim o fez, para que nós pudéssemos eleger o bom em detrimento do ruim, o saudável em detrimento do patológico, o belo em detrimento do desarmônico, né? Então é para que a gente tivesse pistas dos efeitos, dos resultados das nossas obras, né? Então, telosia olvidado à mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos? Ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Não é castigo, né? Não é castigo, mas é a pedagogia divina, dando sinais. Olha, não é por aí. Não é por aí. Não é cultivando pensamentos desequilibrados. Não é cultivando pensamentos desequilibrados. Não é cultivando pensamentos negativos, sentimentos negativos. Nós não vamos evoluir por aí. Então a vida vai nos mostrando, né? São sinais que a vida dá. Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro, que era o instrutor dele nesse livro, né? Naquela manhã, sedento de saber, expus-lhe minhas indagações íntimas. Relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Ele queria conhecer, ele queria entender esse processo. Como é que isso acontecia? Esses que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação, ele queria entender melhor. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura.
a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então vamos entender isso aqui, né? Já está alertando o André Luiz, né, para nós corrigirmos o conceito, né? Nós corrigimos o conceito que a gente costuma interpretar o mal como sendo mal, maldade, né? A criminalidade, a perversidade, como sendo coisas, formas a priori, né? Como sendo coisas encerradas em si mesmas, que sempre existiram, que sempre vão existir, ou como situações que se explicam a si mesmas, né? A gente costuma dar muito essa explicação, né? Ah, fulano é orgulhoso porque tem orgulho, né? Tem orgulho é porque é orgulhoso. Ou a pessoa faz maldade é porque é mal, né? É mal porque faz maldade, né? Então, assim, a gente tem essas explicações circulares, né? Na verdade não explica nada. Que fica girando em círculo, né? Eu sou vaidoso porque tenho vaidade, eu tenho vaidade porque eu sou vaidoso. Tá, mas o que significa isso? Em termos de mecanismo psicológico, emocional, educação, como é que se formou esse comportamento criminoso, como é que se origina isso? Vaidoso, orgulhoso, né? Então, eu até valorizo muito o trabalho da Joana de Ângeles, que vem desmistificando muito isso, tirando a gente dessas explicações circulares que não levam a nada. Elas não explicam nada, explica uma coisa por outra, né, que explica menos ainda do que a primeira. Então a gente vai aprofundando no autoconhecimento, a gente vai entendendo melhor isso aí, né? E aqui o Calderaro já tratou de refazer o conceito do André Luiz, né? E lembrando ele, para ele pensar da seguinte forma, olha, para a gente conseguir auxiliar legitimamente aos necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados, vamos entender a perversidade como loucura. A pessoa que tem atitude perversa perante a vida, a pessoa que tem uma atitude perversa é aquela pessoa que está fazendo mal, que está semeando mal para si e para os outros, sabe que está fazendo mal e continua fazendo dentro de um processo perverso. A perversão, ela tem essa característica. A pessoa sabe que está fazendo algo errado e continua fazendo, sabe que está doendo nos outros e continua machucando. Uma atitude perversa, né? A perversidade, né? Quando a pessoa adota uma atitude, por exemplo, dentro das perversões tem o sadomasoquismo, o sadismo, né? Pessoa sádica que gosta de sentir prazer no sofrimento do outro, e o masoquista no sofrimento próprio, né? Sente prazer na dor própria, né? O sádico sente prazer em fazer mal para o outro, é uma perversão. Então faz parte do comportamento perverso, né? E o masoquista gosta de sofrer, sente prazer na dor, né? Então, na dor própria, né? Então, perversidade é loucura, é desequilíbrio profundo da mente, do comportamento, né? Revolta é ignorância. A gente se revoltar contra as coisas, contra a vida, contra Deus, contra o mundo, é ignorância nossa. Por quê? Conhecêssemos mais as leis divinas, a perfeição da vida, conhecêssemos mais os deveres que nos cabem, o bem que podemos fazer, a presença divina dentro de nós, conhecêssemos mais a nós mesmos, e nós não nos deixaríamos levar tão frequentemente pela revolta, né? E o desespero é a enfermidade. A pessoa desesperada é a pessoa que está se desequilibrando, é a pessoa que está vivendo uma enfermidade da alma. Em todos os casos aqui nós estamos falando de enfermidades, de loucuras, de desequilíbrios, né?
somos todos necessitados do Espírito, estamos todos em tratamento espiritual, né? Então isso é interessante a gente analisar, né? Somos todos doentes. E esses espíritos que manifestam a ignorância, a revolta, a perversidade, né? E o desespero, são todos necessitados, doentes, necessitados de informação, necessitados de desenvolver o amor, tá? Que os liberte desse estado de inferioridade. Somos muito mais necessitados do que propriamente criaturas perversas ou maldosas. Somos muito mais frágeis do que levianos, né? Embora o desespero, embora a perversidade, a leviandade existam, né? Ante a minha perplexidade, acrescentou Fraternal: entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Né? Jesus sempre fazia a correlação dos distúrbios que as pessoas apresentavam com o comportamento moral delas. Então agora vai, não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Então ele sempre fazia essa associação com o comportamento moral das criaturas, né? Julguei que o instrutor se estendesse longa exposição verbalista relativa ao assunto, né? Fazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais, nada disso. Caldeirado informou-me simplesmente: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Né? Então, assim, nós somos cegos espiritualmente em duas condições. Né? Em duas condições. Ou nós somos ainda muito ignorantes em estágio primário de evolução, que nós não enxergamos, nem conhecemos certas expressões da vida, né? Ou nós próprios bloqueamos a nossa visão pela nossa teimosia, né? Pela nossa viciação, pela fuga, né? Pela fuga constante de nós nos enxergarmos a nós, de nós nos conhecermos melhor, né? Nós ficamos fugindo, nos distraindo de nós mesmos e aviltando o nosso ser, perturbando, sujando a claridade do nosso raciocínio, né? Então, essas duas possibilidades aí, né? Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Tá, então, o interesse do caldeirado do André Luiz aqui vai ser analisar esse último aspecto. Qual? O do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Eita, Alexandre, isso complicou, né? É o que a gente acabou de falar, né? São esses estados em que a pessoa podia ter uma atitude melhor, podia ter, tinha conhecimento, até tinha informação, cultura, mas é uma pessoa em queda. É uma pessoa que avilta as próprias condições dela, né? E acaba se desequilibrando espontaneamente, né? Então é esse que é o interesse, né, do caldeirado do André Luiz aqui, né? Não propriamente nas almas primárias ou primitivas, que estão ensaiando os primeiros passos no desenvolvimento da sociedade, né, de si próprias, né? Então não é esse o caso. O caso aqui é daqueles que já têm um desenvolvimento maior, só que estão ainda presos a situações ainda muito negativas, né? Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado
e o do homem desencarnado, em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual, né? Então, eles vão estudar a respeito da saúde mental, a respeito do cérebro, né? Para entender, para que o André Luiz possa entender melhor, né, as condições espirituais e físicas, mentais e cerebrais das pessoas, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes, ali fluírem dos lábios, mas Calderado silenciou para afirmar, passados alguns instantes. Não disponho de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou. O verbo gasto nos serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes, de modo substancial. E nosso lucro será crescente, né? Então, os espíritos valorizam muito o tempo, né? Valorizam muito as palavras, não só de ficar jogando conversa fora, ficar perdendo tempo com verbalismo, sem obras, né? Então, isso a gente percebe sempre no comportamento dos espíritos elevados, né? Por isso que ele falou assim, olha, vamos conversar, mas vamos conversar trabalhando, porque nós vamos ganhar muito, né, se nós aproveitarmos o tempo. Calei-me edificado. Daí a minutos, acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Então veja bem, chegaram no hospital, o Calderado e o André Luiz, e começaram a analisar uma pessoa, um senhor, um homem, que estava abatido num leito, né? E ele estava ali abatido, né, adoentado num leito, unido à deplorável entidade de nosso plano. Então estava unido a um espírito já desencarnado, estava ali grudado ali com ele, né? É uma entidade de aspecto deplorável, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Quer dizer que ele estava ali numa situação abatido, estava no leito do hospital, ou seja, estava muito necessitado, né? Forte tensão dos nervos, ele estava tenso, os nervos estavam tensionados, né? Sem perceber com os olhos físicos a sinistra presença, né? O espírito inferior que estava junto a ele, né? Então isso ocorre muito, isso aqui. Às vezes a pessoa está passando mal, está se sentindo mal, e está acompanhada de espíritos necessitados, ou de algum espírito necessitado. Muito frequentemente. Tá? A pessoa está ali sentindo desespero, está em processo de pânico, ansiedades terríveis, angústias, né? Frequentemente está próxima a alguém que está transmitindo essas impressões. Não que nós não possamos sentir isso por nós mesmos, mas é que muito frequentemente os grandes conflitos que nós vivemos, eles são acompanhados desse componente espiritual também, tá? Dificilmente nós vamos encontrar grandes conflitos sem a presença espiritual, sem os processos obsessivos, né? Então vamos lá. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro. Olha que coisa, hein?
pareciam que eles estavam visceralmente, ou seja, as vísceras, parece que estavam assim, né, entranhados um no outro, visceralmente. Visceral é uma coisa assim, até uma força de expressão, né? Então a gente está visceralmente ligado a determinado trabalho, que a gente, né, entrou de cabeça naquilo, está vivendo aquilo até fisicamente, né? Mas eles estão muito unidos. O processo obsessivo, à medida que vai se agravando, vai promovendo essa ligação visceral até, né, orgânica mesmo, né? O sistema nervoso e tal. Então, assim, pareciam visceralmente jungidos um ao outro. Tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax até a cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Parecia que eles estavam imantados fluidicamente um ao outro, porque saíam abundantes fios tênues, né, que sutis, né, que entrelaçavam os dois do tórax até a cabeça, né? Provavelmente as expressões afetivas, sentimentais no tórax, o centro afetivo, e os centros superiores da cabeça, o centro coronário, cerebral, laríngeo, aqui no pescoço, né? Então, provavelmente estavam profundamente ligados nesses centros energéticos aí, né? Pensamentos de um deles, com certeza, viveria no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos, com matemática precisão. É a impressão que o André Luiz teve. Ele falou assim, olha, do jeito que eu estou vendo os dois ligados aqui, acho que o pensamento de um estará também na mente do outro, o pensamento do outro estará na mente do um. Porque no processo obsessivo nós temos não somente a ligação energética do obsessor, do obsediado, mas também uma ligação mental. Aliás, essa ligação mental junto com a energética. É uma energia informacional. São pensamentos que são permutados, são energias, são fluidos, né, que são permutados continuamente. Inclusive, na obsessão, nós temos a vontade do obsessor predominando sobre a vontade do obsediado, né? O parasita e o parasitado, o hospedeiro, né? O parasita é o obsessor, o hospedeiro é o obsediado, que permitiu a obsessão, né? Através do seu próprio comportamento, através do seu sentimento, né? Abrindo brechas mentais, emocionais. Espiritualmente estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais, né? Então, assim, eles viviam na mesma onda de pensamento, permutando os mesmos pensamentos, perfeitamente identificado um com o outro, né? Só que num nível baixo. Nós podemos ter uma profunda ligação de um espírito protetor, amigo nosso, e a nossa mente unida a dele, né? O pensamento que vive dentro dele é um pensamento que nós captamos, os nossos pensamentos são captados por ele, e vivemos nessa permuta saudável, benéfica, né? De profunda identificação um com o outro. Mas isso num plano elevado, isso num nível elevado. Aqui é num nível bem baixo mesmo, né? Caracterizando uma obsessão. No caso, quando é positivo, não é obsessão, né? Aí é um processo telepático, né? Um processo fluídico e simpático, né? De vibrações boas, de pensamentos bons, de uma identificação maior um com o outro, né? Não é uma doença, não é um problema, né? É uma coisa boa. Dispunha-me a comentar do fenômeno, quando o caldeirado, percebendo minha intenção, se adiantou recomendando, né? André Luiz já ia perguntar as coisas, mas aí o caldeirado falou assim, olha,
Vamos ver o que ele falou aqui, né? Examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Antes que o André Luiz começasse a comentar, perguntar, fala, examina primeiro o cérebro do nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, o crânio, né, que é a parte óssea, né, ante os meus poderes visuais intensificados, não apresentavam resistência. Quer dizer, aquela estrutura óssea não era resistência para a visão profunda do André Luiz, a visão de raio-x ali do André Luiz, né? Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se ao laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções separadas entre si, reunidas em lobos, igualmente distanciados uns dos outros pelas fissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico, quase endevassado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Né? Substância cinzenta, essa que envolve o córtex, né? O que envolve o cérebro. Tá? Então aqui ele está comparando o cérebro a um aparelho eletrônico, ainda desconhecido pela ciência. É lógico, né? Esse livro foi escrito na década de 50, provavelmente, né? Deixa eu ver qual que é o copyright aqui. Copyright, vamos ver. Vamos ver se tem aqui. O copyright de 47. Já pensou? 1947. O copyright, né? Então, veja bem, de lá para cá, logicamente, tomografia computadorizada, todos os aparelhos aí, né, que permitem hoje acompanhar o processo das ideias. Quando você pensa em tal coisa, você mexe mais com um determinado lado, acende um ponto aqui, apaga outro ali. Então, muitos estudos estão sendo feitos sobre o cérebro hoje, que devagarzinho está sendo descoberto nas suas características mais profundas, né? Mas nessa época aqui não se tinha muita informação, né? Mas o André Luiz está vendo, então, o cérebro, esse aparelho eletrônico aqui, né? Que ainda é muito desconhecido do ser humano, ainda é, tá? Embora os estudos mais recentes, né? A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Ele falou assim: observa a sinalização. Mas qual sinalização? Tem sinalização no cérebro? Né? Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Dos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Nos lobos frontais, né? Então, você pega a testa aqui, né? A parte da frente, né? Frontal. As zonas de associação eram quase brilhantes. Quer dizer, aumentava a luz, a radiação no lobo frontal, né? Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, tá? A claridade diminuía, para tornar-se mais fraca ainda nos gânglios basais.
Quer dizer que a maior intensidade de luz aqui no lobo frontal, aí o resto do cérebro ainda tinha uma luminosidade que ia diminuindo e ao longo da medula espinhal, né, ia diminuindo essa luz, essa claridade, para tornar-se mais fraca nos gânglios basais. Né? Então, interessante, né? Ele observava, o André Luiz observando esses detalhes, né, essas três zonas, essas três regiões do sistema nervoso, que dava para perceber pelo tipo de luz, pelo tipo de radiação que ele percebia, né? Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou. Examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado, que o influencia de modo direto. Então assim, ele estava fazendo essa observação naquele que estava encarnado, doente ali, né? E aí o Calderaro pediu para ele fazer a análise no cérebro do espírito. Mas como assim, Alexandre? O espírito tem cérebro também? Claro que tem. Por quê? Porque o corpo físico, feito de matéria densa, tendo células físicas, né, que organizam todo o nosso corpo aqui, tem o seu representante no plano espiritual. No corpo do espírito. Então, quando nós perdemos o corpo físico, nós continuamos a ter um corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ou corpo energético, ou psicossoma, né? Então, o perispírito, ele é composto, o nosso corpo espiritual é composto de células espirituais, que formam também tecidos, que formam órgãos. Tá? Ah, Alexandre, é copiado do corpo físico então? Não, é o inverso. O corpo físico é que é cópia do perispírito. O corpo físico é que é cópia do corpo espiritual. Tá? É o corpo espiritual que molda o corpo físico. É o perispírito que faz isso. Tá? Então, nós continuamos tendo no plano espiritual, como espíritos que somos, temos um perispírito, esse corpo espiritual, que tem órgãos, que possui células, tecidos e órgãos. O sistema nervoso, o cérebro. Tá? Vamos ver aqui então. Então, o Calderaro pediu para o André Luiz observar o cérebro do espírito. Do espírito. Né? É por isso que quem desencarna com processos patológicos assim, no sistema nervoso, no sistema digestivo, ou em qualquer parte do corpo, vai precisar no plano espiritual ficar algum período no hospital no plano espiritual, tratando do seu corpo espiritual, das lesões do perispírito, da desarmonia do perispírito, os tecidos do perispírito. Tá? Então é porque isso é algo real, é algo palpável para os espíritos. Né? Tão é real e palpável que a maioria das pessoas que desencarna não percebe que desencarnou. A grande maioria dos que vêm a falecer aqui no plano material não percebe que faleceu. Porque elas sentem o corpo delas, mesmo não tendo mais o corpo físico, elas sentem como se fosse o corpo delas. Elas sentem frio, sentem fome. Tá? Elas têm desejos e necessidades como se estivesse na matéria. Tanto que cresce a barba, cabelo. O André Luiz fala isso. Cresceram a minha barba, cresceram né, os cabelos e tal. A pessoa muitas vezes fica no plano espiritual parecendo um mendigo, porque né, às vezes está naquela região do sofrimento e continua né, a ter cabelo, barba, né, precisa tomar banho e está ali naquela situação de dor, de sofrimento, de lesão.
perispiritual, né? Então é uma situação bem dolorosa, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui. Aí na semana que vem a gente continua, tá bom? Eu deixo aqui meu abraço a todos, um abraço especial, um beijo pra Florzinha, que hoje tá aí cuidando da salinha, tá, Flor? Muito obrigado pela ajuda, tá? Um grande abraço para você, minha gratidão, meu carinho, tá bom? Para todos que estão aqui conosco estudando também, no Pautalk, no Facebook, no Twitter, quem vem a ouvir também no YouTube, um grande abraço, tá? Receba o nosso carinho também. E esteja sempre conosco estudando, tá? Ouvindo os nossos áudios, compartilhando. É muito importante que você compartilhe, né, através dos recursos que você quiser, do YouTube, no Facebook, onde for, porque você faz chegar esse conteúdo para outras pessoas, para os seus contatos, pessoas que vão também recebendo o benefício dessa informação,